nono ano. Aqui é a professora Joanete Xavier com vocês aqui para conversarmos um pouquinho sobre a coleção Descomplica Saberes da editora Saviesa, editora a qual eu pertenço. Nós vamos falar com vocês, professores do nono ano, sobre o volume 4, capítulo 1. Então agora, como vocês já sabem, a nossa conversa, ela tem 3 pilares. O primeiro, apresentar as habilidades que sustentam a elaboração desse capítulo, desse volume. Depois, fazer o quê? A relação entre as habilidades da BNCC e os descritores da matriz de referência do SAEB. E depois de tudo isso, falaremos sobre a importância do letramento que a BNCC traz para nós. E, no final, uma sugestão a partir de um texto desse capítulo, a partir desse texto, o desenvolvimento como forma de sugestão de uma atividade que pode potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora. Bora comigo conhecer agora as habilidades? Olha só, esse volume 4, capítulo 1, nele aparecem as habilidades do 3º ao 5º ano, LP05. Então, inferir o sentido de palavras e expressões desconhecidas em textos, com base no contexto da frase e do texto. A próxima habilidade é a habilidade do 1º ao 5º ano, LP04, que diz identificar o efeito de sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos, visuais em textos multissemióticos. E a LP do 1º ao 5º a 01, identificar a função social de textos que circulam em campos da vida social, dos quais participa cotidianamente a casa, a rua, a comunidade, a escola. E nas mídias impressa, de massa e digital, reconhecendo para que foram produzidos, onde circulam, quem os produziu e a quem se destinam. Olha como é complexa essa habilidade, quantos descritores cabem aqui. Lembrando que a habilidade é ampla, o descritor é pontual. Agora, nós vamos ainda continuar a conhecer as habilidades que serviram de suporte para a elaboração do volume 4, capítulo 1, é a do 7º ano, a LP02, comparar notícias e reportagens sobre o mesmo fato divulgadas em diferentes mídias, analisando as especificidades das mídias, os processos de elaboração e reelaboração dos textos e a convergência das mídias em notícias ou reportagens multissemióticas. E, por fim, a habilidade do 6º ao 7º ano, LP38. Analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, dentre outras. E agora, nós vamos observar quais os descritores que estão relacionados com essas habilidades. Esses descritores, eles aparecem lá, na sua coleção, ao lado da atividade. Então, olha, a habilidade do 3º ao 5º ano, a LP05, ela está associada ao descritor, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Já
do primeiro ao quinto LP04, ela se relaciona com o seguinte descritor: interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso, propagandas, quadrinhos, fotos, interpretar textos não verbais e textos que articulam elementos verbais e não verbais. E a LP do primeiro ao quinto, a 01, ela está relacionada ao descritor, reconhecer gênero discursivo. Agora, a do sétimo ano, a LP02, ela está relacionada com o descritor, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema em função das condições em que ele foi produzido e daquelas em que será recebido. E por fim, a do sexto ao sétimo ano, a LP38, ela se relaciona com o descritor, a analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, entre outros. E agora? Agora é a pergunta: o que diz a BNCC? A BNCC, ela se preocupa e coloca como prioridade o desenvolvimento do letramento. E é nesse sentido que nós vamos aqui apresentar uma sugestão de atividade que pode potencializar o desenvolvimento da proficiência leitora nos seus estudantes. Bora comigo? Então, olha, agora nós colocamos sempre aqui nessa tela um spoiler. Que é isso, Janete? É só para criar uma expectativa. Qual foi o texto que eu selecionei do volume 4, capítulo 1, então? Eu selecionei o texto que serve como suporte para a elaboração das atividades 5 e 6 do capítulo 1. E o texto é 20 coisas nos infernizam. Peter Moon, Laila Abou Mohamed, Luciana Vicária e Marcela Buscato, seu computador, que já foi uma máquina, virou uma irremediável carroça? Você perdeu todos os seus arquivos e esqueceu, olha, de fazer um backup? A bateria do celular deixou você na mão, bem no meio daquela ligação importantíssima? Você não consegue pregar o olho por culpa do alarme do carro do vizinho que disparou no meio da madrugada? Você não está sozinho. Quem foi que disse que a tecnologia surgiu para facilitar nossas vidas? Segundo o historiador americano Edward Tanner, as empresas vendem uma ilusão tecnológica, mas ela não passa disso mesmo, uma mera ilusão. Se a tecnologia existisse para resolver nossos problemas, como explicar que tanta gente se queixa de ter menos tempo livre hoje que no passado? Por que o encantamento provocado pela aquisição de um novo produto com frequência é seguido por uma impressão desconfortável de dinheiro jogado fora? Ou pela constatação de que uma necessidade foi resolvida, mas outra nova surgiu e no balanço final o saldo foi mais uma dor de cabeça? Olhe para seu dia a dia e leve em conta o seguinte: há quase 40 anos, o homem pôs os pés na Lua, mas ninguém ainda descobriu como fazer uma meia que não desfia, um esmalte que não descasca, um condicionador de ar que não deixa ninguém de cara amarrada ou uma bateria que ninguém precisa recarregar ou jogar fora.
Bem, vocês observam que esse texto, ele não está inteiro. Ele é um recorte, é um trecho de um texto. E você, para desenvolver atividade com seus estudantes, pode acessar o texto completo, não é verdade? Olha, esse texto, então, ele serviu como suporte para a elaboração das atividades 5 e 6, e nesses itens foram explorados os descritores, analisar os efeitos de sentido do uso de figuras de linguagem, como comparação, metáfora, metonímia, personificação, hipérbole, entre outros, e também o descritor, inferir o sentido de uma palavra ou expressão. Esses dois descritores, eles foram explorados na elaboração dessas duas atividades 5 e 6. E agora, a sugestão a partir desse texto provocativo. Bora comigo? Olha só. Primeira etapa, nós vamos desenvolver por etapas. Então, a primeira etapa, e eu quero só lembrar que todas as etapas da minha proposta, da proposta da minha sugestão, envolve todas as práticas de linguagem. Então, olha só. Primeira, leitura e discussão. Leitura e discussão inicial. Pode ser feita em grupo, é uma sugestão. Dividir a turma em pequenos grupos e indicar a página do texto das atividades 5 e 6, ou distribuir cópias do texto completo, se você preferir, se você tiver esse recurso, excelente. O texto é 20 coisas que nos infernizam. Pedir aos estudantes que leiam o texto em voz alta dentro dos grupos, alternando as leituras entre os integrantes. Esse movimento é um movimento que gera o quê? Uma interação e uma participação, cooperação, discussão em grupo. Após a leitura, orientar os grupos a discutir as seguintes questões. Quais são as principais situações ou comportamentos descritos no texto? Qual a intenção do autor ao abordar esse problema ou esses problemas? Qual o tom do texto? Ele é um tom irônico, crítico, humorístico? O que você achou? Como que você o classifica? Há alguma situação descrita que você já vivenciou ou que conhece bem? Como você a percebe? E na próxima etapa, que é a segunda etapa, nós vamos fazer uma análise crítica e um debate, construção de argumentos. Cada grupo deverá escolher uma das situações descritas no texto e criar um argumento sobre por que essa situação é problemática e como poderia ser resolvida, melhorada. Os grupos devem preparar uma breve apresentação de 3 a 5 minutos sobre a situação escolhida e o argumento que eles vão usar para debater. Bom, o debate, realize um debate em sala de aula, onde cada grupo apresenta suas argumentações. Após as apresentações, abra para perguntas e discussões entre os grupos. Promover um debate focado na solução de problemas. Quais são as possíveis soluções para os problemas descritos no texto? E na continuação, a próxima etapa, a etapa 3, é a etapa da produção, é a prática da escrita. Então, olha, atividade criativa, produção textual. Produção de texto, pedir os estudantes que escrevam um texto criativo, crônica, conto ou então carta, abordando uma situação que os infernize, os que observam em seu cotidiano. Eles devem utilizar o estilo e tom que considerarem mais apropriados. Pode ser um tom irônico, pode ser um tom crítico, humorístico no seu texto. Orientá-los a aplicar técnicas de argumentação e persuasão, assim como a estrutura e característica do gênero textual escolhido, se for carta, se for conto, se for crônica.
E o próximo é o compartilhamento. Organizar uma roda de leitura onde cada aluno possa compartilhar seu texto com a turma. Após a leitura, permita um momento para feedbacks construtivos entre os colegas. E a última etapa é a reflexão e a autoavaliação. Reflexão individual, solicitar que os estudantes escrevam uma breve reflexão sobre o que aprenderam com essa atividade, como a discussão e a produção textual ajudaram a entender melhor o tema abordado, como podem aplicar esse conhecimento em situações reais do seu dia a dia. Bem, essa foi a sugestão, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo capítulo. Obrigada!